Lívia era o retrato da sofisticação. A cada manhã, descia do último andar de seu arranha-céu no centro da cidade e se deparava com um mundo que parecia girar em função de seus negócios, suas viagens e seus compromissos milionários. Contudo, havia um vazio que nem as festas e mansões na Riviera, nem os jantares caríssimos em restaurantes exclusivos conseguiam preencher. A solidão a acompanhava como uma sombra persistente, lembrando-lhe que, apesar da riqueza, havia algo essencial que o dinheiro nunca lhe dera: uma conexão genuína. É por isso que eu já convido você a se inscrever no canal, curtir e comentar essa história. Assim você acompanha cada detalhe dessa narrativa envolvente e ajuda nosso espaço a crescer cada vez mais. Naquela manhã, a cidade estava coberta por uma garoa fina. Lívia, envolta em seu sobretudo de lã clara, caminhava apressada até a porta do edifício quando seu olhar foi capturado por uma cena que destoava do luxo ao redor. Sobre a marquise, enrolada em um cobertor gasto, estava Emanuela. Os cabelos desgrenhados escondiam parcialmente um rosto marcado pela luta diária. Mas havia algo ali que fez o coração de Lívia tropeçar. Os olhos castanhos de Emanuela tinham uma profundidade rara, como se carregassem histórias não ditas, feridas e uma força escondida por trás da vulnerabilidade. Nos dias seguintes, aquela imagem passou a ocupar os pensamentos da bilionária. Não importava quantos contratos fechasse ou quantas manchetes estampasse, era impossível afastar da memória o olhar de Emanuela. Ela passou a reparar que a mulher estava sempre ali, quase invisível para os transeuntes apressados. Lívia começou a mudar sua rota, como quem não quer nada, apenas para vê-la. Às vezes deixava discretamente um café quente ao lado do cobertor, outras vezes uma sacola com frutas ou pães, mas nunca trocavam palavras. Apenas olhares, breves, intensos, silenciosos. O que começou como uma curiosidade tornou-se fascínio. Lívia sentia algo que não compreendia completamente. Um magnetismo que a puxava em direção a Emanuela. Não era pena. Era algo mais profundo, como se, ao encarar aquela mulher, Lívia enxergasse sua própria fragilidade, escondida sob camadas de luxo e aparências. Certa noite, após uma reunião desgastante, Lívia decidiu descer do carro antes da portaria e caminhar até a calçada. A chuva engrossava e ela carregava um guarda-chuva enorme. Emanuela estava ali, tremendo, encolhida, tentando proteger-se. Sem pensar, Lívia se aproximou e estendeu o guarda-chuva sobre ela. "Você vai acabar adoecendo." Sua voz soou mais doce do que pretendia. Emanuela levantou o rosto devagar, surpresa. O olhar dela se encontrou de perto pela primeira vez. Houve um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som da chuva no asfalto. "Não costumo ter escolha", respondeu Emanuela com um meio sorriso cansado. A sinceridade desarmou Lívia. Sem se importar com os sapatos italianos encharcados, ela se abaixou, retirou um lenço de dentro do bolso e o ofereceu. O gesto simples parecia quebrar uma barreira invisível. "Posso pelo menos te oferecer algo quente?" perguntou quase em súplica. Foi assim que, contra todas as convenções, Emanuela entrou no carro de luxo naquela noite. O motorista a olhou de soslaio, mas Lívia apenas lançou um olhar firme, que não permitia julgamentos. Minutos depois, estavam numa cafeteria aconchegante. O contraste era gritante. A bilionária de casaco refinado frente à mulher de roupas rasgadas e mãos calejadas. Ainda assim, o ambiente parecia envolto por uma estranha harmonia. Durante o café, Lívia quis ouvir. Emanuela contou fragmentos da sua história, sem drama, sem exagero. A família desfeita, os trabalhos informais, a sequência de azares que a levaram às ruas. Não havia vitimismo em sua voz, apenas uma aceitação dura da realidade. Isso tocou Lívia profundamente. Para alguém acostumada a ser bajulada por interesses, encontrar alguém que falava sem esperar nada em troca era quase revolucionário. Quando se despediram, já de madrugada,
Emanuela agradeceu com um aperto de mão tímido. Não estou acostumada com gentilezas, murmurou. Lívia sentiu o peito apertar como se aquela frase fosse uma confissão íntima. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Um café aqui, uma caminhada acolá. A cada conversa, Lívia descobria uma mulher de pensamentos profundos, senso de humor discreto e uma sabedoria que não se aprendia em universidades. Era como se Emanuela carregasse em si um mapa das dores e dos encantos da vida real, aquele que nenhum luxo era capaz de mostrar. Lívia começou a notar transformações dentro de si. As reuniões milionárias já não despertavam tanto entusiasmo, os jantares glamourosos soavam repetitivos. O que realmente a animava era a expectativa de encontrar Emanuela, de ouvir suas histórias, de ver aquele olhar que parecia atravessar sua armadura social. Até que um dia, ao chegar em casa, Lívia tomou uma decisão ousada. Pediu ao motorista que estacionasse o carro, atravessou a rua e, diante de todos, estendeu a mão para Emanuela. Vem comigo. A voz dela não era de comando, mas de convite sincero. Emanuela hesitou. O peso do mundo em seus ombros a fazia desconfiar de tudo que parecia bom demais. Mas havia algo no olhar de Lívia que transmitia confiança. Não era piedade, não era caridade, era desejo de proximidade, era admiração. Respirou fundo, segurou a mão estendida e permitiu ser conduzida. A porta do prédio se abriu. Olhares curiosos e cochichos ecoaram, mas Lívia não se abalou. Subiram juntas até a cobertura, onde a cidade se estendia em milhões de luzes pela janela panorâmica. Para Emanuela, tudo era quase irreal. Para Lívia, era a primeira vez que sua casa parecia verdadeiramente habitada. Ali, diante da imensidão iluminada, as duas se olharam em silêncio. Um silêncio que não precisava de explicações, pois carregava a promessa de que aquela noite seria apenas o começo de algo capaz de mudar suas vidas para sempre. Na manhã seguinte ao convite inesperado, Emanuela acordou em lençóis macios, um contraste quase cruel com as noites frias e ásperas que conhecia. O teto alto, os quadros modernos, o perfume suave que ainda pairava no ar, tudo parecia um sonho. Ela se sentou devagar, tentando entender como uma bilionária havia cruzado seu caminho de forma tão inesperada. Sentiu uma mistura de gratidão, desconfiança e, sobretudo, um calor estranho no peito. Lívia apareceu pouco depois, trazendo 2 xícaras de café. Vestia um robe de seda azul claro que refletia a luz do sol. Emanuela ficou hipnotizada pelo contraste entre a delicadeza do tecido e a força natural daquela mulher que, sem precisar de nada, já dominava o ambiente. "Dormiu bem?" perguntou Lívia com um sorriso acolhedor. "Melhor do que em muitos anos", respondeu Emanuela, tentando disfarçar o embaraço. Tomou um gole do café e fechou os olhos por um instante. É como se o mundo tivesse mudado de lugar. "Talvez ele tenha mudado mesmo", disse Lívia, apoiando-se na beira da cama. "Às vezes, basta uma escolha para transformar tudo." A tensão que se formou entre as duas era palpável. O silêncio não era vazio. Carregava insinuações, promessas e um desejo ainda não confessado. Nos dias seguintes, Emanuela passou a frequentar mais vezes a cobertura. Lívia cuidava para não invadir seu espaço, oferecendo roupas limpas, refeições e conversas. Mas havia algo além, uma corrente invisível que as aproximava cada vez mais. Os olhares demorados durante o jantar, as risadas espontâneas, os toques acidentais ao se cruzarem nos corredores, tudo parecia prenúncio de algo que nenhuma delas ousava nomear. Certa noite, após um jantar com vinho, a atmosfera se transformou. Lívia ligou a vitrola antiga e uma música suave preencheu o ambiente. O som dos violinos envolvia o ar, criando uma moldura perfeita para a cena que se desenrolava. "Você já dançou alguma vez?" perguntou a bilionária, estendendo a mão. Emanuela riu, tímida. "Dançar não era exatamente parte da minha rotina nas ruas. Então hoje será." Lívia não aceitou recusas. Segurou-a com firmeza, guiando-a pelo salão iluminado apenas pela cidade lá fora. O primeiro contato foi hesitante, mas aos poucos os corpos se ajustaram.
O braço de Lívia repousava firme na cintura de Emanuela, enquanto a outra mão a conduzia com segurança. Os olhos se encontraram, e naquele instante, a música deixou de importar. O que realmente falava era o calor da proximidade, o coração acelerado, a respiração entrecortada. Quando a canção chegou ao fim, Lívia não soltou a mão de Emanuela. Ao contrário, a puxou para mais perto. A distância entre seus rostos desapareceu em segundos. O beijo aconteceu como se fosse inevitável. Suave no início, como um reconhecimento, mas logo carregado de urgência, como se ambas quisessem recuperar anos perdidos. Emanuela sentiu as mãos de Lívia deslizando delicadamente por suas costas, traçando linhas que arrepiavam cada pedaço de sua pele. O robe de seda escorregou pelo ombro da bilionária, revelando mais do que Emanuela ousava olhar diretamente. Ainda assim, não desviou os olhos. Era como se estivesse descobrindo um universo novo, um espaço onde desejo e ternura se misturavam sem medo. Lívia interrompeu o beijo apenas para sussurrar: "Você não imagina o quanto esperei por isso sem saber." Então voltou a tomá-la nos lábios, mais intensa, mais faminta. Guiada pelo impulso, Emanuela deixou que suas mãos explorassem com timidez, mas logo com ousadia crescente. Tocou o rosto de Lívia, depois seu pescoço, até encontrar o caminho pela curva do seu corpo. Era como se cada toque fosse uma revelação. Elas se deitaram no sofá amplo da sala, onde a luz da cidade entrava pelas janelas de vidro. Ali, os gestos se tornaram mais lentos, mais sensuais. Lívia acariciava os cabelos de Emanuela, beijando cada pedaço de pele que encontrava, enquanto a outra se entregava, ora rindo nervosa, ora suspirando profundamente. O contraste entre a vulnerabilidade de Emanuela e a segurança de Lívia criava uma química irresistível. O desejo cresceu em ondas, elegante e arrebatador. Não havia pressa, apenas a certeza de que estavam descobrindo algo precioso. Entre carícias e beijos, encontraram uma intimidade que transcendia a diferença de mundos. Emanuela, que tantas vezes se sentira invisível, agora era tocada como se fosse a coisa mais rara do universo. Mais tarde, já de deitadas lado a lado, permaneceram em silêncio. O corpo ainda aquecido, os dedos entrelaçados, os olhares fixos no teto. Emanuela quebrou o silêncio. Nunca pensei que alguém pudesse me ver assim. Eu não só te vejo, Emanuela, eu te enxergo, respondeu Lívia com uma ternura que fez os olhos da outra marejarem. A partir dessa noite, nada mais seria o mesmo. Emanuela já não era apenas a mulher da calçada, agora fazia parte do cotidiano de Lívia. Compartilhavam cafés da manhã, conversas no terraço, até longos banhos de piscina sob a luz da lua. Entre uma risada e outra, havia sempre toques que se prolongavam, olhares que ardiam e beijos roubados em qualquer canto da casa. Mas, quanto mais a relação crescia, mais o mundo lá fora começava a pressionar. Comentários surgiram na imprensa, fotos de Lívia ao lado de Emanuela começaram a circular em colunas sociais, especulações surgiam em manchetes. Bilionária misteriosa aparece com acompanhante enigmática, era apenas uma das frases que pipocavam nos jornais. Lívia, acostumada com holofotes, ignorava com firmeza. Mas Emanuela, que sempre vivera à margem, sentia o peso dos julgamentos. Em alguns momentos, se encolhia em si mesma, como se tivesse medo de não merecer aquele lugar. Uma tarde, enquanto observavam a cidade da varanda, Emanuela disse, quase em um sussurro: "E se tudo isso não passar de um erro?" Lívia se virou imediatamente, segurando seu rosto entre as mãos. "O único erro seria eu te deixar escapar." E selou a frase com um beijo firme, como quem marca uma promessa. Esse era o início de um desafio maior, sustentar aquele amor improvável diante de um mundo que não compreendia. Mas para ambas, já não havia volta. Estavam enredadas demais no desejo, na ternura e na paixão que as unia. Naquela noite, decidiram não pensar em amanhã. Decidiram viver o presente, intensamente, apaixonadamente, sem medo. E quando se deitaram novamente, os corpos colados,
o perfume compartilhado e os sussurros trocados no escuro, souberam que a história delas só estava começando. Passaram-se 6 semanas desde a primeira noite na cobertura. Nesse intervalo, Emanuela descobriu rotinas novas: banho morno sem pressa, café passado na hora, roupa que veste sem machucar, espaço para dormir sem medo de ser acordada por sirenes. Mais que isso, descobriu um território íntimo onde seu corpo não era defesa, mas casa. Ao lado de Lívia, aprendeu a confiar em gestos gentis, a rir do nado, a se ver no espelho sem pedir desculpas. A transformação era visível nos detalhes: postura ereta, olhos que já não evitavam os reflexos das vitrines, passos que não contavam apenas fugas e uma curiosidade crescente por tudo: livros, música, cozinhar, fotografar. Ainda assim, a alegria vinha acompanhada de uma inquietação. O que é meu aqui? A pergunta sussurrava nos cantos da mente, pedindo resposta. As manchetes pesavam: fotos furtivas, comentários maldosos, especulações sobre interesses e jogo de imagem mordiam como vento frio. Uma tarde, ao sair de um curso livre que Lívia a incentivara a fazer, Emanuela encontrou 2 repórteres na calçada. Microfones, perguntas invasivas, frases editadas antes de serem ditas. Ela recuou, tentou escapar, mas um deles insistiu. Você está se aproveitando? O corpo reagiu antes do pensamento. Taquicardia, mãos trêmulas, um gosto metálico de pânico. À noite, no terraço, confessou: tenho medo de ser a peça frágil da sua vitrine. Lívia a abraçou sem responder de imediato. Sabia que palavras às vezes não bastam. Na manhã seguinte, Emanuela não estava na cama. Um bilhete simples a esperava na bancada da cozinha. Preciso respirar com as minhas próprias asas. Volto quando eu reconhecer o que é meu. Não havia acusação, apenas honestidade. Lívia leu, releu, sentiu o silêncio pesar como mármore e decidiu não correr atrás naquele primeiro momento. Respeitaria a autonomia que sempre admirou na mulher que amava. Ainda assim não ficou inerte. Pediu à equipe que tirasse o foco da fofoca e mirasse o essencial. Criou discretamente um programa piloto de moradia e capacitação para pessoas em situação de rua, com psicólogas, educadoras e advogadas pro bono. O projeto teria nome provisório, sem fotos, sem cerimônia, e um convite: que Emanuela, quando quisesse, ajudasse a desenhar o coração da iniciativa. Sem avisar, Emanuela voltou à praça onde dormira por meses. As sombras conhecidas a acolheram como lembrança amarga. Não retornava para se punir, buscava medir o percurso, diferenciar quem fora de quem estava se tornando. Fez pequenos trabalhos num ateliê comunitário, em troca de aulas de fotografia com o celular. Descobriu linhas de luz nos becos, retratou mãos, rugas, dentes que riam sem vergonha. Em uma noite de gripe e garoa, encostou-se na mesma marquise de antigamente e fotografou a água escorrendo da calha como véu prateado. A imagem, simples, parecia contar sua história: queda, fluxo, persistência. O reencontro aconteceu sem anúncio, justamente no dia em que Lívia visitaria, sem escolta, um galpão onde a equipe do programa piloto montava camas e divisórias. A bilionária usava jeans e camiseta, cabelo preso de maneira descuidada, tão diferente das fotos de revista que Emanuela quase não reconheceu de longe. Ouviu a voz antes de ver o rosto. Uma instrução calma a voluntárias, um pedido por mais cobertores, a risada curta quando um parafuso caiu e rolou como esfera de pingue-ball pelo chão. Emanuela, com a câmera na mão, congelou a cena pelo visor. Apertou o botão mais por reflexo do que por decisão. O clique chamou a atenção de Lívia, que ergueu o olhar e por um instante pareceu perder o fôlego. Ninguém disse olá. Não precisou. Aproximaram-se devagar, como quem atravessa uma ponte que elas mesmas construíram com palavras, beijos e silêncios. Você tá linda, disse Lívia baixa, como se pedisse segredo ao ar. Eu tô inteira, respondeu Emanuela, e com medo ainda. Também tenho, confessou a bilionária, surpreendendo a si mesma, mas prefiro ter medo com você do que coragem longe.
Ficaram lado a lado montando uma cama. Os gestos simples recompunham a coreografia doméstica que ambas queriam de volta. Entre tábuas, chaves Allen e poeira, os dedos se tocaram. Foi pouco e foi muito. Depois do expediente, as duas saíram caminhando sem destino. Uma rua vazia, luzes amareladas, brisa morna. Emanuela puxou o celular e mostrou as fotografias que vinha fazendo, retratos de gente que amava sem plateia. Lívia se reconheceu ali, não por aparecer nas imagens, mas porque a compaixão que a movia estava impressa naquele olhar. Quero expor isso, disse por impulso, em benefício do programa, mas só se você assinar como quiser, do jeito que quiser. Pararam diante de uma vitrine escura. O reflexo reuniu as duas num retângulo de vidro. Emanuela respirou fundo. Eu quero voltar, disse por fim. Não para ser salva, para construir ao seu lado por mim e por quem ficou onde eu estava. Os olhos brilharam com a firmeza das decisões verdadeiras. Lívia assentiu, mordeu o lábio, deixou que a emoção lhe tremesse a voz. Eu te amo. A confissão abriu uma comporta. O beijo veio profundo, lento, carregando excitação e promessa. A cidade desapareceu ao redor. As mãos reencontraram mapas conhecidos, nuca, cintura, a curva que a memória não desaprendeu. Vamos para casa, pediu Emanuela num sopro. Não precisou repetir. De volta à cobertura, a porta mal fechara quando o desejo tomou a dianteira com delicadeza determinada. Lívia segurou o rosto de Emanuela entre as palmas, polegares traçando linhas na pele aquecida, enquanto a boca explorava cantos guardados pela saudade. O casaco escorregou como folha no vento, revelando a camiseta sutilmente colada ao corpo. Emanuela sorriu de canto, conduziu a amada pelo corredor, os pés descalços conversando com o mármore frio. No quarto, a luz baixa de abajur fez da pele um terreno de sombra e brilho. Não havia urgência apressada, havia fome elegante, uma liturgia de toques que diziam: eu estou aqui, você está segura, não precisamos esconder nada. Lívia beijou a clavícula de Emanuela como quem lê uma carta antiga, sílaba por sílaba, até a respiração mudar de ritmo. As mãos desenharam caminhos, ora firmes, ora leves, descobrindo outra vez territórios já amados. Emanuela retribuiu com ternura que queimava, dedos na linha das costas, lábios na curva do ombro, um riso involuntário quando o lençol prendeu um joelho. As duas riram juntas, e a risada virou convite, e o convite virou corpo. A dança recomeçou naquela cadência íntima em que o mundo se reduz a pele, cheiro, som embolado de nomes ditos baixo. Quando o clímax chegou, veio como maré cheia que cobre pedra e sal, deixando para trás um brilho novo nas coisas simples. Ficaram de mãos dadas, deitadas de bruços pro teto, o coração batendo com passos que pareciam música. Eu não quero viver nessa redoma, disse Emanuela depois de alguns minutos em silêncio bom. Quero trabalhar no programa. Quero registrar histórias, oferecer oficinas, buscar documentos, orientar quem perdeu tudo. Você é a pessoa perfeita para isso, respondeu Lívia, sem hesitar. Não porque passou pela rua, porque sabe olhar sem diminuir ninguém. Os dias seguintes se organizaram como quem encontra uma trilha. De manhã, treinamentos com a equipe. À tarde, visitas a abrigos e praças, escuta atenta, caderno de campo, câmera discreta, rodas de conversa sobre direitos, autocuidado, segurança. À noite, cozinha compartilhada, risoto que ficou salgado, salada que deu certo, louça lavada a 4 mãos e beijo roubado perto da geladeira. E, aqui e ali, a antiga ferida da exposição pública latejava. Uma coluna venenosa insinuou que Emanuela era projeto de marketing. A resposta veio sem alarde, um relatório transparente com números, metas e auditoria independente. E, em paralelo, a curadoria de uma mostra fotográfica chamada Viver à Vista, cuja renda seria destinada a ampliar vagas do programa. A abertura da mostra aconteceu num galpão cultural da zona portuária numa sexta-feira chuvosa. Paredes brancas, fotos em preto e branco, plaquinhas com legendas escritas por quem foi retratado,
Nome social, sonho, memória favorita, o que desejava comer no domingo. Não havia espetáculo de dor, havia presença. Emanuela circulava, tímida, mas orgulhosa, ouvindo comentários, respondendo perguntas, acolhendo histórias. Em determinado momento, viu, pendurada bem no centro da sala, a foto da garoa como véu na calha da marquise, seu antes transformado em linguagem. Respirou fundo. Sentiu no corpo inteiro o peso e a leveza de permanecer. Lívia aproximou-se por trás, tocou de leve a mão dela. Obrigada por me ensinar que amor também é estrutura. Tijolo, planilha, consulta jurídica, abraço e pão quentinho. Tudo junto. Obrigada por me lembrar que desejo é abrigo, devolveu Emanuela sorrindo, e que dignidade não se doa, se constrói. Depois da abertura, foram caminhar sob o viaduto, onde a chuva fazia música nas chapas de metal. A calçada refletia pontos de luz como constelações quebradas. De repente, um grupo de jovens atravessou correndo, rindo, espirrando água nos sapatos delas. Emanuela gargalhou alto. Lívia olhou, apaixonada por aquele som livre. Encostaram-se no pilar pintado de grafite. Beijaram-se de novo, sem espetáculo, como quem diz, estamos vivas. O futuro parecia um território de trabalho e alegria. Ampliar o programa para outras cidades, criar a cozinha-escola, formar uma rede de documentação civil, levar a mostra para fora, cuidar do cotidiano e uma da outra. Não era conto de fadas, era compromisso. No retorno à cobertura, a noite trouxe outra vez o ritual caseiro que ambas já reconheciam como prece. Chá de camomila, 2 fatias de bolo simples, música baixinha. Emanuela abriu o caderno e leu um trecho que havia escrito mais cedo. O luxo maior é estar a salvo no corpo que se habita. Fechou as páginas, guardou o lápis e encostou a testa na de Lívia. As duas ficaram ali, respirando juntas, tempo suficiente para que o mundo desacelerasse. Na varanda, a cidade seguia acesa. Do lado de dentro, o amor seguia aceso também, não como lâmpada ofuscante, mas como abajur que ilumina o que importa. A mesa posta, a cama arrumada, a porta destrancada para quem chega cansada. Quando se deitaram, não houve pressa em adormecer. Trocaram confidências miúdas, a primeira lembrança de infância, o cheiro favorito, a música que sempre faz chorar, a cena exata em que souberam que estavam perdidas uma na outra. Beijaram-se com gratidão, enlaçaram as pernas por baixo do lençol. Antes de apagar a luz, Emanuela murmurou: Eu voltei. E dessa vez fico. O interruptor fez o clique suave que inaugura a penumbra. Do lado de fora, a chuva cessou. Do lado de dentro, começou um tempo novo. Se você sentiu essa história bater forte e quer mais narrativas como a de Lívia e Emanuela, curta, comente e se inscreva agora no canal Contos Sáficos.